Capítulo 16. Alguns dias depois, estou deitado de costas na grama observando a luz do sol atravessar os espaços entre os galhos das árvores, os raios cintilantes dançando diante dos meus olhos. Marley e eu nos encontramos ao meio-dia para alimentar os patos, como normalmente fazemos, o clima quente do fim de setembro nos conduzindo à cerejeira, suas pétalas desbotando para um tom quase branco. No que você está pensando? Marley pergunta ao meu lado. Eu respiro fundo. No Sam. Conversar com a minha mãe me ajudou a entender muita coisa, mas não consertou nada com Sam. E eu ainda não consegui saber como conversar com ele sobre isso. Eu me viro para olhar para ela, a luz do sol lançando um brilho quente sobre seu rosto, seus olhos cor de mel vívidos, a cor abrindo espaço para um verde reluzente em volta da sua pupila. Ela estica a mão na direção do meu rosto e eu me pego imaginando como seria se ela me tocasse. Em vez disso, ela pega um dente de leão que está entre nós e o cheira. A culpa surge de novo, mas sem muita força, como se estivesse exausta demais para continuar lutando. Talvez eu também esteja. Mas a expressão de dor de Sam não some da minha mente. Nós brigamos no último fim de semana. Eu não tenho sido um amigo muito bom para ele desde que Akin morreu. Eu não estava sendo honesto com ele, eu emudeço e solto um longo suspiro. Ou comigo mesmo. É difícil ser a pessoa que errou, não? Ela diz, seu rosto ficando triste. Eu me apoio em um braço. É muito difícil para Marley se abrir. Ela nota minha reação e me lança um sorriso tênue. Desculpa. Eu não quis dizer isso. É engraçado. Eu sempre fui quieta. Super tímida. Ao ponto da Laura às vezes ter que falar por mim. Ela desvia o olhar na direção do cemitério. Ela sempre sabia o que eu queria dizer. Talvez porque fossemos gêmeas. Ela sempre evita falar da irmã. Nada de histórias tristes. Isso é importante para ela. Nós éramos idênticas. Em quase tudo, Marley diz e a nuvem escura atrás de seus olhos toma conta dela. Do vinco na sua testa até a forma cansada como seus ombros se curvam, isso a consome. É como se uma pessoa totalmente diferente estivesse sentada na minha frente. Quando eu perdi minha voz. Mas agora, com você, ela silencia, olhando de volta para mim, seus olhos clareando só um pouquinho. Eu sinto vontade de falar de novo. Fale tudo o que você quiser, eu digo. Eu estou aqui para isso. Há uma magia nesse momento em que ela está me deixando entrar e eu não quero quebrar o encanto, então embora eu queira pegar na mão dela para consolá-la, eu não o faço. Ela gira o dente de leão entre os dedos. Uma vida sem a Laura, ela diz com uma voz suave. Parece mais impossível quanto mais o tempo passa. Parece errado. Espero um pouco, mas ela não diz mais nada. Eu entendo, digo, sentando-me. E é verdade. Tudo na vida depois do acidente parece errado. Exceto isso. Mas talvez nós dois possamos tentar achar algo que torne tudo um pouco menos errado. Juntos. Como? Ela pergunta. As palavras flutuam na ponta da minha língua, mas não sei por onde começar. Então eu penso em como nos conhecemos, aquele dia no cemitério, e uma ideia me vem à mente. Histórias. Você disse que nós dois poderíamos ser contadores de história, certo? Ela assente com uma expressão pensativa. Bom, eu quero ouvir uma história sua, digo. Ela se endireita e cruza os braços. Tudo o que você me disse naquele primeiro dia foi era uma vez. De jeito nenhum, ela diz, os ombros tensos. Eu não tenho ideia se elas são boas ou não. Quer dizer, e se você as odiar? Eu vou amá-las. Eu sei que vou, prometo. Você não pode prometer uma coisa assim, Marley diz com uma risada. Por favor. Eu peço, e consigo ver hesitação no rosto dela. O silêncio se prolonga entre nós até que ela finalmente o quebra, soltando um suspiro longo e dramático. Ok, mas só se eu puder ler alguma coisa sua também. Eu fico tão feliz por ela concordar que aceito a troca antes de notar com o que concordei.
Droga, ela é boa. Ela ergue o mindinho. Eu enrolo o meu no dela, prometendo. Nossas mãos se demoram, os dedos deslizam na direção das mãos até a dela estar totalmente dentro da minha. É como acordar de novo. Todas as fibras do meu ser parecem vivas e querem acabar com a distância entre nós. Um movimento mínimo é como um terremoto. Marley, eu começo a dizer, mas ela se afasta rapidamente, seus olhos fixos nos meus lábios. Você sentiu isso? Ela sussurra. Eu senti. O ar em volta de nós vibra, o espaço entre nós racha. Eu estico a mão para pegar na dela de novo, mas assim que meus dedos a tocam, ela se afasta de mim, deixando esse momento. Ela levanta rapidamente e limpa suas roupas, enfiando abruptamente as mãos na jaqueta jeans. Tenho que ir. Marley, eu digo, me recompondo. Você não precisa ir. Ela começa a ir embora, seus sapatos amarelos em destaque no verde da grama. Isso é uma história triste esperando para acontecer, ela resmunga, sua voz quase inaudível. Quando ela chega na trilha, ela se vira para me olhar. Apenas amigos, Kylie, ela diz. Era esse o acordo. Concordo com a cabeça, observando-a ir embora, desaparecendo por entre as árvores. Então olho para baixo e vejo um dente de leão amarelo ao meu lado. Eu o pego, pensando em como teria sido beijá-la, penso nos olhos dela fixos nos meus lábios há poucos minutos. Talvez Sam esteja certo sobre outra coisa também. Eu quero mesmo ser só amigo de Marley. Na quinta de manhã vou até o cemitério. Eu ainda tenho muita coisa para entender, mas acho que finalmente tenho as palavras certas para dizer a ela. Para Kimberly. Eu congelo quando vejo uma figura ajoelhando diante do túmulo dela e um braço comprido se esticando para colocar um grande buquê de tulipas contra a lápide. Sam. Claro. As tulipas, digo quando me aproximo. Eram suas. Eram as flores favoritas dela, ele diz, seus olhos focados na lápide. Kimberly Nicole Brooks. Eu me ajoelho sobre a minha perna rígida e passo a mão pela pedra irregular. Não é justo, Sam diz, me observando. Você está seguindo em frente. Ela não pode. Isso deve ser uma coisa babaca de se dizer, mas... Eu entendo, Sam. Acredite em mim, eu me sinto um babaca constantemente. Indo comprar sorvete. Vendo filmes no sofá. Até rindo. Tudo isso parece errado sem ela. Mas se isso for verdade, nós dois vamos passar o resto das nossas vidas presos bem aqui, eu digo, apontando para o cemitério à nossa volta, para a lápide de Kimberly. Ele não diz nada, mas também não me impede. Eu finalmente entendi o que Kim estava dizendo. Eu não entendia antes. Eu não a escutei antes. Mas finalmente, depois desse tempo todo, eu entendo o que ela queria de mim. Para mim, a melhor coisa que eu posso fazer para honrá-la é caminhar sozinho, Sam. Como ela queria. Eu preciso deixá-la ir, eu silencio e olho para ele por um longo momento, percebendo que ele precisa disso tanto quanto eu. Você também. Ele se levanta com um impulso enquanto eu me esforço para fazer o mesmo. Quando nossos olhos se encontram, ele me dá uma longa olhada antes de desviar o olhar com culpa. Eu sinto muito por você ter descoberto assim. Eu digo, assentindo com a cabeça enquanto penso nas palavras dele no parque. Várias coisas fazem sentido agora. Como você sempre a defendia. Ficava do lado dela. Eu ficava do seu lado também, Sam diz. Eu nunca fui atrás dela. Nunca contei a ela o que eu sentia. Você também nunca contou para mim, eu digo. Você poderia ter contado. Isso teria mudado alguma coisa? Ele pergunta. Eu sacudo a cabeça, sabendo a verdade. Provavelmente não. Ele sorri e eu sei que nós dois estamos ouvindo a voz dela na nossa cabeça. Mas não do jeito a lesão cerebral. Não dessa vez. Mas, eu prossigo, acho que agora isso muda algo. Eu consigo ver a verdade no que você disse antes. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos.
Nós nos encaramos, inseguros sobre o que fazer. Optamos por um abraço rápido e então Sam cutuca meu braço, sorrindo com alguma malícia. Você sabe o que sua mãe fez com aquela cerveja? Ele pergunta. Eu aponto a saída com a cabeça, sorrindo da mesma forma. Quer descobrir? Nós caminhamos juntos para fora do cemitério, só nós dois. Embora eu estivesse falando com Sam, tenho certeza de que Kim estava lá. Eu sinto que ela me ouviu. Que eu finalmente acertei. E mesmo ao deixarmos ela para trás, ela parece mais próxima do que esteve em muito tempo. Capítulo 17. Eu me movimento pela cozinha arrumando os talheres sobre os guardanapos, o chá gelado de menta já no canto do jogo americano. Estou quase pronto. Esta tentativa de fazer o jantar está saindo 1.000.000 de vezes melhor que a anterior. Provavelmente porque eu abandonei a receita de filé de costela e tentei algo mais, a cara da Marley. Cachorro quente com batatas fritas. Mas dos sofisticados, com um toque de Marley. Arrumo cuidadosamente o prato de acompanhamentos dela, colocando 8 pequenos ramequins vazios nele ao redor de uma tigela um pouco maior cheia de pipoca. Então eu os incho, um com mostarda amarela, um com pedacinhos de bacon e os outros com ketchup, molho barbecue, 2 tipos diferentes de picles, queijo ralado e cebolas em cubinhos. Por debaixo dos ramequins, adiciono um grande pedaço de salsão. Como eu imaginava, o prato se transforma em uma flor de condimentos. Eu o levo até a mesa e o posiciono com cuidado. Quero que ela se sinta confortável esta noite. Quero que ela saiba que eu a vejo. Da forma como ela sempre me vê. Essa não vai ser uma história triste. Eu coloco os cachorros quentes e as batatas fritas no prato, tomando cuidado para eles não se tocarem, bem na hora que a campainha toca. Vou para a cozinha, tentando acalmar meus nervos. Por que eu estou tão nervoso? Nós sempre ficamos tão confortáveis juntos. Eu abro a porta e vejo Marley em pé sobre o nosso capacho, vestindo jeans e seu cardigã amarelo, o cabelo preso num coque. Oi, ela diz baixo. Ela me entrega um punhado de flores. Eu dou uma examinada rápida, tentando adivinhar o que ela quer me dizer com isso. Eu olho para o conjunto de pétalas brancas e pequeninas, mas não dou a sorte de saber o nome. Tudo que eu sei é que são aqueles ramos de flores cheios, que parecem buquês, geralmente plantados em frente a casas de avós. O que essas significam? Eu pergunto a ela. São hortênsias, ela diz, pegando a alça da bolsa com uma mão e esticando a outra para tocar um dos buquês floridos. Querem dizer, gratidão. Bom, eu estou cheio de gratidão pelas flores, eu digo, sentindo vergonha de mim mesmo. Tem como eu ser mais sem graça? Por sorte, ela ri e entra, tirando os sapatos. Com fome? Eu pergunto. Ela sente e vira o rosto para a cozinha, farejando. O cheiro é bom. Há algo parecido demais com alívio no rosto dela. Espero que o gosto esteja bom, eu digo enquanto seguimos o aroma acolhedor da comida pelo corredor. Quando entramos na cozinha, ela observa a mesa posta com cuidado, os guardanapos dobrados, as velas que eu tirei da última prateleira no armário do corredor. A mão dela se estica para pegar o prato com a flor de condimentos e um sorriso finalmente aparece nos seus lábios. Porque cada um merece seu próprio espaço, eu digo e ela cora ao se sentar. Há uma pausa desconfortável, uma tensão nova entre nós. Uma eletricidade quente. Ela sente também? Eu tento ignorar a sensação e manter minha voz leve ao sugerir atacarmos a comida. Eu pego meu cachorro quente e dou uma grande mordida. Isso alivia um pouco mais a tensão e logo Marley está rindo e provando todos os diferentes condimentos com pequenas mordidas. Mas, por alguma razão, a coisa favorita dela não é um condimento. Só pipoca. Eu pergunto, incrédulo, quando ela cuidadosamente coloca mais uma em cima do seu cachorro-quente e dá uma mordida. De todos esses complementos, pipoca é seu favorito? Ela dá de ombros, se divertindo. Eu devo ser um pouco como um pato. Isso me faz sorrir. Passo o restante do jantar fazendo diferentes combinações de condimentos para deixá-la com nojo, embora minha mistura de bacon,
molho barbecue e queijo seja, definitivamente, genial. Conforme nossa refeição acaba, a conversa morre. Eu enfio minha última batata frita na boca. Marley deixa as últimas mordidas de seu cachorro quente de lado. Nós dois ficamos em silêncio e a eletricidade que estávamos tentando afastar preenche a sala. Eu sei que Marley nunca mostrou suas histórias antes, e eu com certeza não mostrei meus artigos para ninguém. Bom, não pessoalmente. Mas, eu não acho que nosso estilo de escrita é o ponto aqui. Eu pigarreio e me levanto para levar os pratos para a pia. Com o canto do olho, eu a vejo brincar com seu guardanapo, dobrando-o e desdobrando. Eu me viro e vejo os dedos dela torcendo o material. Você está nervosa? Eu pergunto. Ela ergue os olhos de uma forma que diz, pra caramba. Bom. Porque eu estou nervoso, eu admito. Ela parece surpresa. Você está? Bastante nervoso, respondo, estudando o rosto dela, das sardas em seu nariz aos seus lábios cheios. Todos os traços parecem diferentes nesse novo cenário e meu coração está batendo mais rápido. Quer dizer, você está aqui? Eu te deixo nervoso? Ela pergunta baixando os olhos para focar o guardanapo. Eu, mesmo. Eu hesito, sabendo que estou me equilibrando num precipício, de um lado o passado e do outro o futuro. Eu preciso escolher. Você me deixa, eu começo a dizer e me aproximo dela, então decido só falar. Você me faz querer mais, e isso me deixa nervoso. Ela ergue os olhos, que brilham na luz tremeluzente das velas, mas não diz nada. Talvez eu devesse ter ficado de boca fechada e deixado que ela aproveitasse seu jantar. Então, eu digo, mudando de assunto. Que tal uma sobremesa? Eu pego o sorvete do freezer e fico aliviado quando vejo Marley se iluminar ainda mais ao perceber que ele é de morango. Adivinhar o sabor de sorvete favorito das pessoas é um talento meu, e Marley é definitivamente uma amante de morangos. Cada um de nós enche uma tigela. Marley ri quando eu coloco quase todo o pote do sorvete de chocolate na minha e ainda roubo uma bola de morango dela para completar. Então vamos para o porão e nos sentamos em lados opostos do sofá gasto. Está pronta? Eu pergunto a ela quando pego minha pilha de artigos amassados na mesinha de centro. Não estou certo de que eu estou pronto, mas ela faz que sim, apoia a tigela ainda com sorvete e tira, nervosa, seu caderno amarelo e gasto da bolsa. Ela hesita antes de entregá-lo, cruzando alguma linha invisível ao soltá-lo. Abro na primeira página. Sua caligrafia limpa e exata me atrai, me fazendo esquecer de que ela está lendo meus artigos enquanto eu sou imediatamente puxado para mais perto das suas emoções escondidas, os pedaços secretos de Marley que entram em cada conto de fadas. Uma das histórias é sobre gêmeas idênticas que alimentam um bando de patos no lago. Cada vez mais patos vêm, até que as duas são levadas por eles, voando bem acima do lago, do parque e do cemitério. Outro é sobre uma menina que planta flores cor-de-rosa que nunca param de crescer até que um dia elas viram uma pessoa inteira, um reflexo floral da garota. As histórias de Marley são tão boas que me fazem querer me inclinar e arrancar meus artigos sem graça da mão dela. Marley, eu digo. Ela me espia por cima de um dos artigos, seus olhos arregalados e questionadores. Eu ergo o caderno dela. Você precisa mostrar isso para mais pessoas além de mim. As crianças vão pirar com essas histórias. Ela se endireita no sofá, animada, a eletricidade dela transbordando. Você acha mesmo? Eu faço que sim, olhando para a página na minha frente que tem um desenho da menina de flores da história. Com certeza. Os seus também são ótimos, ela diz, erguendo o artigo que está lendo. Eu nem gosto de esportes e você conseguiu torná-los interessante. Os perfis dos jogadores são meus favoritos. Eu sinto que conheço Sam de verdade depois de ler esses, ela acrescenta, a foto em preto e branco de Sam encarando do topo da pilha. Você os torna mais que números. São esses que você deveria usar para tentar um estágio. Eu rio, aliviado por ela não os odiar. Ela fica em silêncio por um longo tempo, encarando o caderno amarelo nas minhas mãos. As pessoas vão gostar delas? Ela pergunta suavemente.
Nossos olhares se encontram. Vão amá-las, eu digo, e é verdade. Ela olha para trás de mim, para as portas que dão para o jardim, o luar refletindo no vidro. Quer ir lá fora? Ela pergunta, puxando a gola de sua blusa. Eu sei como ela se sente. O quarto parece ter se contraído à nossa volta, preenchido até o topo com esses sentimentos ainda sem nome que giram entre nós. Claro, eu digo e pego um cobertor grosso. Nós saímos para o quintal e nos deitamos no cobertor, olhando para o teto de estrelas. A mão dela roça de leve na minha e a noite ganha vida. Tudo fica mais brilhante. Tudo vibra. Ela se afasta para apontar a lua, um círculo perfeito pendurado no céu. Dizem que as pessoas não dormem tão bem quando a lua está cheia. Eu analiso a superfície brilhante, sabendo que eu com certeza não vou conseguir dormir esta noite, com ou sem lua cheia. Lobisomens? Eu pergunto e ela ri, cutucando meu braço. Eu escrevi uma história sobre a lua, ela diz, a eletricidade do toque dela ainda ressoando suavemente em mim. Eu olho para ela e vejo seu rosto brilhando na luz fraca, o luar pálido delineando seus traços. Uma história nova. Me conte. É, uma história de amor, ela diz, hesitante. Minha primeira. Então eu definitivamente quero ouvir. Ela olha para mim, seus olhos como piscinas escuras, profundos e vulneráveis. Eu me apoio num cotovelo, esperando. Oca, ela diz, finalmente. Era uma vez. Por que todas as histórias começam assim? Eu pergunto. Eu não quero quebrar o encanto, mas a pergunta sai antes que eu consiga impedi-la. Ela sorri. Nem todas as histórias. Só as melhores. Essa foi a primeira coisa que você me disse, lembra? Era uma vez. Nós nos encaramos por um bom tempo, uma força invisível me puxa para perto dela. Eu juro que paro de respirar. Marley pigarreia e desvia os olhos, e a atração diminui, mas não desaparece. História, eu digo, voltando meus olhos para a lua. Certo. Continue. Era uma vez uma garota, ela começa. Eu já estou gostando, eu digo, encorajando-a e ela me dá um soquinho no braço, sua expressão meio divertida, meio irritada. E, como eu esperava, isso a faz prosseguir. Toda noite ela andava em uma trilha através de uma floresta muito, muito escura, até o pé de uma linda cachoeira e lá ela olhava para a lua e fazia um pedido, ela diz. Toda noite o pedido era o mesmo. As palavras de Marley tecem um feitiço, e eu imagino que vejo a garota. Realmente a vejo, olhando para a lua ao pé de uma cachoeira, seus lábios abrindo enquanto ela sonha com. Ela sonhava com amor, Marley diz como se estivesse lendo a minha mente. Ela era uma sonhadora sem ninguém com quem compartilhar seus sonhos. Sinto a solidão da garota dentro de mim. Mas aconteceu que, naquela noite, a lua estava cheia. Mais brilhante do que nunca, ela diz suavemente. Olhando para baixo, ela viu algo no chão. Uma pérola. Ela pegou e ouviu um homem dizer com licença, mas eu acredito que isso é meu. Era? Eu pergunto. A pérola era dele? Ela assente. Então ela lhe entregou a pérola e sob a luz do luar ele viu lágrimas nos olhos dela, Marley diz e eu me agarro a cada palavra. O homem perguntou a ela, por que você está chorando? E a garota respondeu baixinho, por um momento eu achei que ela poderia ser para mim. Mas o homem pegou a pérola e continuou andando pela trilha. Babaca, eu digo. Espera, ela responde com um sorriso sábio. É melhor ele não ser um babaca. Na noite seguinte, enquanto fazia seu pedido, a menina ouviu um barulho atrás de si, Marley continua a história, me ignorando. Era o homem, e em sua palma estava a pérola. Ele disse, eu viajei por muitas estradas atrás desse tesouro perdido, dessa parte de mim, mas foi você que a encontrou e a devolveu para mim. Agora eu quero dá-la a você, e colocou a pérola na mão dela. E, durante o mês seguinte, ela encontrou o homem na cachoeira toda noite. Não era um babaca, eu digo, aliviado. Marley sorri e me manda ficar quieto.
Eles conversaram sobre tudo, compartilharam segredos e sonhos. A menina realizou o seu desejo. Ela encontrou o amor, ela diz e a palavra amor faz com que eu vire a cabeça para olhar para ela enquanto algo se move dentro de mim. Mas, na 30ª noite, a noite da próxima lua cheia, o homem não estava lá. No lugar dele, estava a pérola. Meu coração aperta. A dor que se entrelaça nas palavras dela é familiar. Durante as 29 noites seguintes, nada. Ela não fez pedidos. Ela só seguiu em frente, continuou procurando, mas ele nunca estava lá. Mas na 30ª noite, a próxima lua cheia, eu sussurro. Outra pérola, Marley também sussurra. Os olhos dela encontram os meus, a energia entre nós borbulhando. Depois de um longo tempo, ela continua, a menina chorou e chorou. Então ela secou suas lágrimas, olhou para a lua e fez outro pedido. Um diferente. Eu prendo a respiração e fixo meus olhos nos lábios de Marley. Traga-o de volta para mim. Um arrepio sobe pela minha espinha. A lua se acendeu, seus raios refletindo na cachoeira, fazendo-a aparecer com 1 milhão de pérolas caindo. A garota olhou de volta para a lua e de repente, ela se lembrou do que o homem havia dito. Marley encara a lua cheia com reverência, como se estivesse fazendo seu próprio pedido. O que ele disse? Eu pergunto baixo, quando não consigo mais esperar. Eu sei que estou sendo um ouvinte terrível, mas eu preciso saber o que ela está desejando. Ele disse: eu viajei por muitas estradas para encontrar esse tesouro perdido, essa parte de mim. Essa parte de mim, puta merda. Começo a entender melhor. A cada lua cheia, pelo resto da vida, a menina recebeu uma nova pérola. Marley continua. O homem na lua, eu digo e me sento, totalmente em choque. Ele era o homem na lua. Marley sorri. E ela soube que ele estava cuidando dela, brilhando sobre ela, iluminando seu caminho na floresta muito, muito escura. E, de vez em quando, no reflexo da água, ela podia ver o rosto dele. Lá da lua, sorrindo para ela. A voz dela é pouco mais que um sussurro quando ela termina sua história. E ela sabia que era amada. Nossos olhares se cruzam e eu sei que isso não é amizade. Todas as minhas desculpas somem. Eu não penso se é certo ou errado ou nada disso. Eu a amo. Eu a amo como o homem da lua ama aquela garota. Ela corre e se senta, aparentemente desconfortável, entendendo meu silêncio de forma errada. É estúpido, não é? Eu balanço a cabeça e pego a mão dela. Não é estúpido, eu digo, falando o que realmente penso como jamais disse na minha vida. É lindo. Eu espero que ela se afaste, mas ela não o faz. Nossos dedos se entrelaçam e nós ficamos assim até chegar a hora dela ir embora, olhando um para o outro sob as estrelas brilhantes. Então eu a levo até a porta e me apoio no batente enquanto ela olha para mim, do capacho. Elas são boas, eu digo, cheio de convicção. Suas histórias são muito boas, Marley. É quase como se minha voz falha e eu sorrio. Como mágica. Você me leva completamente para outro lugar. Eu consigo sentir a energia entre nós de novo. Os olhos dela são calorosos no brilho suave da luz da varanda. Mais abertos. Ela dá um passo para trás, mas o campo magnético se alarga e em vez de quebrar, ele preenche o espaço entre nós. Eu espero que você pense assim para sempre, ela diz. Uma mínima sombra passa pelo rosto dela. Eu queria saber a razão. Eu vou, digo enquanto ela desce os degraus e passa pelo gramado da frente, virando-se para me dar um pequeno aceno antes de desaparecer completamente em uma curva. Eu fico parado na varanda por um tempo depois que ela sai, ainda sentindo essa energia apesar de já ter perdido ela de vista. Eu sinto um calafrio, a noite fria de outono arrepia os pelos dos meus braços, mas eu não quero me mover. Eu não quero que esse sentimento desapareça. Pouco depois, luzes aparecem na entrada. O carro da minha mãe desacelera até parar e, então, a porta do carro se abre. Ela sai, me dando uma olhada antes de voltar para pegar sua bolsa. Você parece feliz, ela diz quando chega aos degraus. E ela está certa.
Eu estou. Capítulo 18. Na manhã seguinte eu acordo me sentindo muito bem. Tão bem, que pego o iPad da mesinha de cabeceira e abro o Google para começar minha busca por estágios enquanto tomo o café da manhã. De início, a busca não é muito promissora, a maior parte dos trabalhos não são remunerados e nem muito animadores. Eu encontro um quase perfeito, um trabalho para a seção de esportes de uma revista, mas fica a 2 horas de distância. Eu ouço minha mãe descendo as escadas, então jogo outra fatia de pão na torradeira e sirvo uma xícara de café com leite para ela assim que ela entra na cozinha. Bom dia, eu digo, estendendo a xícara para ela. Bom dia, ela responde, pegando-a. Ela regala os olhos enquanto dá um gole. Eu volto minha atenção para o iPad, franzindo a sobrancelha enquanto deslizo por mais uma página de vagas. Por que você está com a cara fechada? Sua cabeça está doendo novamente? Não, isso está melhorando, eu digo. E é verdade. As visões diminuíram um pouco depois que eu comecei a falar sobre essas coisas com a Marley, o que prova o ponto da doutora Benefield sobre isso ser mais emocional do que físico. Eu suspiro, apertando o botão para que a tela se apague. Só estou procurando um estágio. Ah! Ela diz, batendo na testa. Então ela sai da sala e volta um segundo depois segurando sua bolsa lotada. Eu observo enquanto ela procura algo, dali saem recibos, um kit de primeiros socorros e algumas barras de cereal. Eu juro, todas as porcarias que ela guarda ali poderiam fazer uma pequena cidade sobreviver ao apocalipse. Eu encontrei Scott Miller ontem de manhã no Starbucks. Sabe, o cara da seção de esportes do Times que costumava cobrir seus jogos. Sim, eu lembro dele, respondo, endireitando-me na cadeira. Scott na verdade fez um perfil meu uma semana antes da minha lesão. Ele foi bem positivo quando eu o encontrei, um mês depois de tudo ter acontecido. Eu não sei por que não pensei nele antes. Bom, ela diz, tirando um cartão de visitas bem do fundo da bolsa. Eu disse a ele que você estava interessado em escrever e ele disse que você com certeza devia ligar para ele. Ela estende o cartão para mim e eu o pego, levantando em um salto para lhe dar um abraço. Você é a melhor, eu digo, dando um beijo no rosto dela. Pego meu celular e vou para o corredor ligar para ele, mas uma mensagem de Sam surge enquanto eu digito. Futebol às 10. Você vem? Quer carona? Eu hesito antes de digitar uma resposta rápida. Provavelmente nunca vou me sentir melhor que hoje, então, se vou tentar, melhor que seja agora. Ei, mãe! Eu grito para a cozinha. Posso pegar o carro emprestado? Quando encontro Marley no parque na quarta-feira eu já tenho uma entrevista marcada com Scott para sexta e dirigi o carro da minha mãe um impressionante total de 3 vezes. Me sinto praticamente invencível. O parque está cheio, o dia quente de outono trazendo consigo um bando de crianças para brincar na grama. Eu adorava empinar pipa, Marley diz, observando um menino passar correndo por nós, tentando fazer uma pipa decolar. Eu me viro para vê-la e o resto do parque desbota. Ela está tão linda. O cabelo solto nos ombros, um suéter amarelo profundo que combina com a tiara fina nos cabelos. Toda vez que ela fala alguma coisa ou vira para sorrir para mim, eu sinto uma vontade imensa de pegar a mão dela. Eu não sabia o que ia acontecer depois daquela outra noite, mas essa coisa entre nós só ficou mais forte durante os dias que passamos longe. Nós atravessamos a pequena rua que leva ao lago e quanto mais perto chegamos da água, mais corajoso eu fico. Eu penso na história que ela me contou. A menina desejando o amor. O homem na lua respondendo a esse desejo. Faça, eu digo a mim mesmo, observando a mão dela se mover para frente e para trás perto da minha, a centímetros de distância. Eu respiro fundo, estico o braço e pego a mão dela, mas na mesma hora uma dor aguda atinge minha cabeça. Droga, minha cabeça esteve boa a semana toda. Posso? Eu pergunto, enquanto luto contra a dor focando nos lábios de flor dela e no meu coração que parece pronto para saltar fora do peito. Ela hesita por um segundo, então eu dou um passo na direção dela. Nossa história não vai ser triste, Marley, eu sussurro para ela. Eu não vou deixar que seja. Ela não diz nada,
mas seus dedos seguram os meus com mais força. Eu coloco o cabelo dela atrás da sua orelha e minha mão se demora no seu rosto, os lábios dela a centímetros dos meus. Eu me inclino de leve para frente, quase sem respirar, sem saber se ela vai se inclinar também ou fugir. Ela não foge. Ela se aproxima e nós nos beijamos, e é como se uma onda de todas as coisas viesse ao mesmo tempo. O rosto dela é moldurado por pétalas de flor de cerejeira, os olhos dela no dia em que nos conhecemos, uma catarata de pérolas. Eu me afasto, sorrindo, o rosto dela brilhando no sol da tarde. Minha regra da amizade foi uma ideia terrível. Ela abafa o resto da minha frase, rindo e inclinando-se para outro beijo. Eu a envolvo nos meus braços, mas os olhos dela se arregalam quando ela vê algo atrás de mim e ela subitamente se afasta, deixando minhas mãos agarrando o ar vazio. Ela corre pela grama, frenética, abrindo caminho pelo meio de um bando de crianças que estão jogando futebol. Ela agarra uma menininha que está no meio da rua, puxando-a para a calçada. Que isso? Eu perdi alguma coisa? Eu corro para alcançar Marley enquanto ela leva a criança até um grupo de crianças mais velhas. Ela deixa a garota ao lado de uma menina pré-adolescente que tem a mesma cor de cabelo que a pequena. Essa é sua irmã? Marley pergunta, com raiva. A menina sente, claramente assustada. Ela não deve ter mais de 12 anos. Você sabe o que poderia ter acontecido com ela solta no meio da rua daquele jeito? Marley está gritando, suas mãos nos ombros da menina. Os olhos de Marley estão arregalados, mas eu não sei se de medo ou raiva. Esse é um lado dela que eu nunca vi. O que ela? E se? Eu entro no meio, tocando o ombro dela. Marley, eu digo com firmeza, mas ela me ignora. Você deveria cuidar da sua irmã. Ela poderia ter morrido. Eu fico ali, confuso, observando as outras crianças, suas expressões assustadas enquanto elas tentam se esconder uma atrás da outra, mas também ver melhor o que está acontecendo. Tire as mãos da minha filha. De repente, ouvimos um grito e uma mulher que só pode ser a mãe das meninas se aproxima pisando duro pela grama, atrás de uma briga. Nós precisamos ir embora. Marley, eu digo, puxando-a para longe. Para com isso. Ela está bem. Vamos embora. Ela olha em volta, para o grupo de crianças, para a menina aterrorizada, a mãe com raiva, até finalmente olhar para mim, enquanto seguro seus pulsos com firmeza. Chorando, ela se solta de mim e corre pela grama na direção do cemitério. Qual é o seu problema? A mãe grita atrás dela. Eu a vejo correr e levo um segundo para processar tudo o que aconteceu. Dou uma desculpa rápida para a mulher e a menina assustada e corro atrás de Marley, cortando o caminho pelo parque, sabendo exatamente para onde ela está indo. Vou direto para o cemitério, onde eu a encontro caída ao lado do túmulo de Laura, a cabeça baixa, o cabelo comprido escondendo seu rosto. Ela está certa, sabe, Marley diz quando eu me aproximo, ofegante. Tem algo errado comigo. Eu me inclino para colocar delicadamente o cabelo dela atrás da orelha, para que eu possa ver seu rosto. O que está acontecendo? Nada de histórias tristes, ela diz, sacudindo a cabeça. Ok, eu digo e me sento ao lado dela. Tudo o que eu quero é entender o que acabou de acontecer. Mas eu sei melhor do que ninguém que não é fácil estar pronto para contar uma história dessas. Você não precisa me contar nada. Mas, se quiser, estou aqui. O corpo dela está totalmente enrolado em si mesmo. Então ela ergue os olhos, tocando o que eu agora consigo notar que é um pingente de safira cor de rosa que ela usa em volta do pescoço. Normalmente, só a corrente fica visível, eu nunca tinha visto a pedra antes. Eu sempre vesti amarelo, ela diz e eu penso em todos os tons da cor que havia usar. A tiara, os sapatos, o cardigan, a capa de chuva. No começo era só uma coisa que minha mãe fazia quando éramos muito pequenas, para que cada uma tivesse uma aparência diferente, já que todo o resto da nossa aparência era exatamente igual, mas, depois se tornou mais do que isso. Amarelo fazia eu me sentir feliz, leve. Mesmo quando eu estava ansiosa. A ponta dos dedos dela tocam os lírios cor-de-rosa crescendo em volta do túmulo. Mas Laura,
ela amava tons de rosa. Quanto mais vívido, melhor. Sempre. Eu tento não me mover, temendo que até uma breve respiração interrompa a fala dela. É raro conseguir mais do que uma frase sobre Laura. Eu nunca fui igual a ela. Ela era divertida, sabe? Extrovertida. Ela podia conversar com qualquer um, por horas. Ela pega uma das flores dando um sorriso triste. Eu não ligava de todo mundo gostar mais dela, porque eu também gostava mais dela. Eu pego a mão dela, encorajando-a silenciosamente a continuar. Nós sempre cuidávamos uma da outra. Bom, a Laura cuidava de mim em geral. Naquele dia, ela estava, a voz dela falha e eu seguro os dedos dela com mais firmeza, dando-lhe forças. Bom, ela ia dar uma lição em Jane Pope, ela diz, também apertando minha mão. Ela não ia machucá-la, só constrangê-la, do mesmo jeito que a Jane tinha me constrangido. Ela faz uma pausa e sacode a cabeça. Deus, eu estava apavorada. Eu sabia que alguém perceberia que não era eu, que era Laura fingindo. Então eu ficaria ainda mais constrangida. Ela olha para o túmulo, para o nome nele. Mas Laura, ela estava tão segura. Tão calma. Tão pronta para assumir o controle. Não consegui dizer não a ela. Eu noto uma pilha de pétalas aos meus pés, um lírio rasgado em pedacinhos pela mão livre dela. Eu engulo em seco, com medo do rumo dessa história. Então nós estávamos usando as roupas uma da outra. Ela de amarelo, eu de rosa. O cabelo dela estava solto, o meu preso. Ela era eu era ela. Ela silencia e sua respiração fica desigual. Ela tenta falar, mas não consegue. Há algo que a impede, uma barreira que ela não consegue quebrar. Se ela consegue dizer. Se eu estivesse olhando. Se eu estivesse prestando atenção. Eu. O quê? Marley, o que aconteceu? Eu a incentivo a continuar, a lutar contra a barreira. Ela sacode a cabeça, mas sua voz prossegue. Nós tínhamos esses colares idiotas. Safiras, uma cor-de-rosa e uma amarela. Laura sabia que para isso dar certo, nós precisávamos estar perfeitas. Nós estávamos no ponto de ônibus quando ela se lembrou. Ela toca o pescoço. Eu ainda estava usando minha safira amarela, ela estava usando a rosa. Ela começa a tremer, suas memórias a consomem. Ela tirou o dela e pediu o meu. Mas, enquanto ela estava colocando o colar, ele ficou preso no cabelo dela. Ela estava tão acostumada a manter o cabelo preso e o meu estava sempre solto. Mas o dela estava, merda. Ela começa a tremer mais ainda. Merda. Tudo bem, Marley, eu tento abraçá-la, mas ela está com raiva. Frustrada. Não está tudo bem. Ela diz com ferocidade. Aquela porra de pingente amarelo, meu pingente amarelo, ficou preso no cabelo dela. O cabelo dela que estava solto por minha causa. Ela estava puxando e rindo e ele se rompeu. O pingente rolou para o meio da rua. Ela para de falar, as lembranças ganhando vida diante dos seus olhos. Eu vi o carro antes dela. Ela nem sequer viu. Mas eu vi. Eu vi e congelei. Eu nem tentei avisá-la. Minha voz também estava congelada. Eu me inclino para trás, chocado. Puta merda. Ela fica tensa, como se estivesse ouvindo os pneus cantando, o som repugnante. Marley. Não foi sua. Então eu ouvi um grito, ela diz, me interrompendo. Eu pensei que tinha sido eu, mas era nossa mãe. Eu nem me lembro de como ela chegou lá. Ela só estava lá, no chão, segurando Laura. Gritando, a voz dela fica alta e aguda, a dor dessas palavras, dessa lembrança, ganha um corpo. Vocês deviam cuidar uma da outra. Como isso aconteceu? Marley, como isso aconteceu? Ela fica em silêncio por um bom tempo, lutando para recuperar o fôlego.
Foi isso que ela gritou. Várias e várias vezes. Ela abraça os joelhos e enterra o rosto enquanto luta contra as lágrimas que ameaçam cair. A voz dela se torna um sussurro. Eu grito a mesma pergunta para mim mesma todo dia desde então. A todo minuto. Mas eu grito do lado de dentro, onde ninguém pode me ouvir. Eu vejo agora. Escondido atrás de cada movimento dela. Cada respiração. Ela ainda se culpa pelo que aconteceu, embora não seja verdade. Não é culpa dela. Mas é a verdade para Marley. Eu nunca nem chorei. Nunca nem falei com ninguém sobre isso. Eu não conto a história triste. Eu só tento desaparecer, ela diz, finalmente. Porque, se a Laura não pode estar aqui, eu também não deveria estar. Marley, eu digo, pegando a mão dela. Não foi culpa sua. Eu nunca quis tanto que alguém entendesse algo. Foi, ela diz, olhando para onde meus dedos encontram os dela. Minha mãe estava certa. Às vezes, eu digo. Às vezes, quando estamos magoados, nós dizemos coisas que não queremos. Nós dizemos coisas sem pensar nas consequências. Eu tenho certeza de que ela não quis dizer isso. Mas ela não se convence. A Laura sempre cuidou de mim. Ela estava tentando me ajudar e eu nem tentei salvá-la, ela diz, com raiva de si mesma. Eu só fiquei parada. Eu aperto a mão dela, pensando. Marley. Você acha que o acidente que matou Kim foi minha culpa? Ela ergue os olhos confusa. Não. Foi um acidente. Você sabe que foi um acidente. Quer dizer, você também se machucou. Então como isso é diferente? É só, a voz dela se perde e ela desvia os olhos. Só é. Você se machucou. Eu não. Laura só estava tentando me ajudar e eu não pude, os olhos dela ficam distantes. Ela era melhor. Em todos os sentidos, ela acrescenta. Não é justo que eu esteja aqui e ela não. Eu quero ser como ela, mas não sou. Eu nunca vou ser. Eu toco a bochecha dela de leve e seu rosto se volta para mim. Você não precisa ser como ela, Marley. Você já é completa. Ela nega com a cabeça e baixa os olhos para os pedaços do lírio destruído no chão. Você é, eu repito, pensando em todas as coisas que compartilhamos desde que nos conhecemos. Marley, você me fez sentir compreendido de uma forma que ninguém nunca fez. Você é gentil, uma ótima ouvinte e também forte pra caramba. Eu acho que suas histórias são tão incríveis porque você conhece a perda. Você conhece o amor. Você sabe o que é sentir, eu digo. Ela mantém a cabeça baixa, em silêncio. Para mim, você é a melhor parte disso tudo. Eu estava muito mal quando nos conhecemos e você fez eu me sentir vivo de novo. Você não consegue ver como é especial? Eu tento me inclinar para frente para ver o rosto dela, mas ela não se mexe, então eu tento deixar as coisas mais leves. Quer dizer, quem dá flores para as pessoas por causa do significado delas? Quem mais tem à disposição um exército de patos que amam pipoca? Eu sei que não vou convencê-la de imediato, mas nós não temos só o hoje. Não temos só esse momento. Temos tempo. Eu estou falando sério, Marley, eu digo, puxando-a para perto, aliviado quando ela deixa eu me aproximar com seu cheiro de jasmim e flor de laranjeira, acolhedora e familiar. Eu a envolvo com os braços, abraçando-a forte pela primeira vez. Sem mais histórias tristes. Eu prometo, eu sussurro. E foi assim que nós começamos uma história nova.